resoluções de questões de concurso, vamos voltar a fazer algumas questões da CPK, né, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Perfeito? Agora acertei, viu? Não é mais aeronáutica, não é Escola Preparatória de Cadetes do Ar, aplicada nesse ano de 2011. Perfeito? Então, é uma questão simples, é a 26ª questão que estarei fazendo da EPICAR, perfeito? E é uma questão bastante simples, só que eu vou mostrar a vocês uma forma de fazer esse tipo de questão bastante interessante que simplifica em muito o nosso cálculo. Tá certo? Diz assim o problema. Se somarmos 7 números inteiros pares, positivos e consecutivos, obteremos 770. O número de divisores naturais do maior dos 7 números citados é... Bom, 4 itens, né, o que é normal na EPICAR, são sempre 4 itens apresentados, perfeito? Um deles é o verdadeiro. Vamos partir para fazer a questão? Olha só, gente, o tipo de questão que ele fala assim, ó, dividindo 770 por 7, olha aqui, dividindo 770 por 7, encontraremos exatamente o número central. Que doideira é essa, né? Olha só, gente, sempre que nós tivermos esse tipo de questão, onde eu tenho números consecutivos, eles podem ser números pares, podem ser números ímpares, podem ser números múltiplos de 3, múltiplos de 7, múltiplos de 4, de 11, o que for, não importa. A gente tem um macete, gente, que vai facilitar em muito o nosso cálculo. Olha só, vou contar para vocês rapidinho. O que eu faço? São quantos números? Não são 7? Depois eu vou pensar nessa coisa de pares, tá bom? São 7 números que eu sei que são consecutivos, perfeito? E aí, ele fala que essa soma dá 770. Gente, o macete é sempre esse. E vai ser muito fácil de resolver esse tipo de questão. Basta eu dividir os 770, não são 7 números. Eu divido a soma deles por 7, pela quantidade deles. 770 por 7, isso me dá 110. Sabe quem é esse 110, gente? Esse 110 é exatamente o número que está no centro dessa sucessão numérica. É o número central. E aí fica fácil. Então eu descobri que o central é 110. Acima dele, né, maiores que eles, teremos mais 3. Ó, 112, 114, 116. Menores que o 110, que é o central, eu terei outros 3. 108, 106 e 104. Perfeito? O que o problema nos pede é saber o número de divisores naturais. Naturais quer dizer o seguinte, são divisores, quer dizer, não são os divisores inteiros. São divisores pertencentes ao conjunto dos naturais, ou seja, serão apenas os positivos, os que a gente normalmente trabalha, né? A gente trabalha sempre em divisores naturais. E aí cabe um detalhe importante, uma observação bacana. No Colégio Naval, quando ele pede o número de divisores, normalmente o naval leva em conta o conjunto dos inteiros. Então, para o Colégio Naval, um divisor, por exemplo, vamos pegar o número 4, né? Quem são os divisores do 4? Né? A gente sabe que terá o 1, teremos o 2, teremos o 4. Para o Colégio Naval, teremos ainda o menos 1, o menos 2 e o menos 4. Então, o Colégio Naval, especificamente, perfeito? Leva em conta sempre o conjunto dos números inteiros. No caso aqui não, a EPICAR, né, considera os naturais. Então ele só quer saber os divisores naturais do 116. Muito fácil, gente. O que é que eu tenho que fazer para isso? Eu vou decompor o 116 em fatores primos e para isso descubro que o 116 é 2 vezes 2 vezes 29, ou seja, 2 ao quadrado vezes 29. E aí tem uma regrinha que eu vou lembrar daqui a pouco. E essa regrinha é o seguinte: para calcular a quantidade de divisores de um número, basta que a gente faça o quê? Decomponha esse número em fatores primos, obrigatoriamente primos, e faça a seguinte regrinha interessante. Ó, eu vou somar uma unidade a cada um dos expoentes desses fatores primos. Ou seja, ó, 2 é o expoente do 2, 2 mais 1, isso vai dar 3. E o expoente do 29 é 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Acabei de descobrir que o número 116 tem exatamente 6 divisores positivos e a minha resposta certa está aqui escrito, ó, é a letra A. Viu lá como é que ficou fácil fazer essa questão? Resposta certa, letra A. Deixa eu recordar isso aqui, depois eu volto aqui para cima para recordar um pouquinho desse papo aqui de dividir por 7 para resolver o problema. Gente, olha só, divisores naturais de um número n. Gente, vamos pegar uma forma geral. Eu tenho o seguinte, ó, eu decompor um número n e ele aparece assim, ó, P1. Isso é um número primo. P2 é um número primo. Olha lá. P3 é um número primo. E assim eu poderia ir quantas vezes eu quisesse, perfeito? Sempre com números primos. Como é que eu acho a quantidade de divisores naturais desse número?
Muito fácil, basta que eu some uma unidade a cada um dos expoentes dos fatores primos e multiplique esses resultados. Por exemplo, nesse meu exemplo teórico aqui, eu faria o quê? Ó? A mais 1 que multiplica B mais 1, que multiplica C mais 1, se tivesse mais, que multiplica D mais 1, E mais 1, F sempre mais 1, sempre mais 1. Inclusive, tem essa questão tem uma demonstração muito bonita, que é até gostoso de fazer, mas não cabe aqui para a gente em vídeo aula fazer, mas é uma demonstração muito bonita de como fazer isso aqui. Perfeito? E aí vou dar um exemplo, né? Prático, porque esse negócio de teoria fica muito teórico e a gente acaba não conseguindo perceber o que acontece. Vamos pegar, por exemplo, um número qualquer que eu criei aqui. Ó. Eu quero saber qual é a quantidade de divisores do número n. Esse QDN, gente, é uma nomenclatura que eu criei agora, tá? Não vai achar que isso aqui é oficial, não. Eu criei essa coisinha agora aqui. QDN, quantidade, divisores do número n. Ah lá, o meu número n é 2 a quarta vezes 3 ao quadrado vezes 7. Percebam que todos os fatores são fatores primos, e aí eu posso aplicar a minha regra. Que regra é essa? Eu vou somar uma unidade a cada um dos expoentes. 4 mais 1, 5. 2 mais 1, 3. 1 mais 1 tem um expoente, um que a gente não vê, mas está aqui, ó. 1 mais 1, 2. Esse produto me dará a quantidade de divisores. Olha lá. 4 mais 1, 5. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Esse meu número aqui, ó, que eu nem sei o valor, não interessa, não importa. Eu sei que esse número terá 30 divisores naturais, tá bom? 30 divisores naturais. Perfeito? Então, gente, essa lembrança aqui foi. Vamos voltar então lá em cima, quando eu fazer essa coisa da divisão. Eu acho que cabe até a gente fazer uma videoaula específica para falar disso aqui. Vamos dar, por exemplo, ó, ele falou aqui que eram 7 números pares, positivos e consecutivos. É por isso que quando eu descobri o do meio 110, eu fui somando de 2 em 2, não é isso? Para encontrar os demais, porque eram pares. Perfeito? Se fossem ímpares, exatamente a mesma coisa. Eu ia dividir por 7 e encontrar certamente um número ímpar aqui, e depois ia somando de 2 em 2 e acharia os outros ímpares, tá certo? Se não fosse nem par nem ímpar, fossem números, né, consecutivos, normais, tal, sem essa coisa da paridade aí no caso, é a mesma coisa. Eu vou dividir por 7 e encontrar o do meio, e depois ia somando 1, né? Quantas vezes eu precisasse, e diminuindo 1 quantas vezes eu precisasse. Se, por exemplo, o problema nos falasse a soma de 3 números, gente, eu divido isso por 3 e eu vou encontrar sempre o do meio. Se ele falar, por exemplo, a soma de 5 números, eu vou dividir a soma por 5 e encontrarei sempre o do meio. E aí tem um detalhe, mas se a soma for de 4 números, não é isso? Se a soma for de 4 números, eu vou dividir por 4 e vou encontrar um número que está no meio. Só que esse número que está no meio ele não pertence à nossa resposta. Mas o seguinte vai pertencer e o anterior vai pertencer. A gente vai encontrar, inclusive, números, por exemplo, vamos supor que eu faça uma conta qualquer, né? E o meu número do meio dê 20,5. Vamos supor. Claro que esse 20,5 não faz parte do problema. Eu estou trabalhando com números naturais, mas o próximo vai fazer. O 21 vai fazer. E o anterior também fará, que no caso seria o 20. Perfeito, gente? Sempre isso. Da soma de números consecutivos, divide essa soma pela quantidade deles, você estará sempre encontrando do meio. Mas cuidado, nem sempre esse do meio faz parte do problema. Se eu tenho, por exemplo, uma quantidade ímpar de números, o do meio faz sempre parte do problema. Se eu tenho uma quantidade pares de números, o do meio não faz parte do problema, e a gente tem que aí interpretar cada situação. Perfeito, gente. Quem lhes falou? Foi o professor Luiz Fernando Reis, prometendo fazer alguma videoaula envolvendo esse tipo de problema, para a gente entender isso aqui melhor, e também, né, fazer videoaula falando dessa coisa de divisores naturais de um número. Estou devendo essa videoaula para vocês, tá bom? Uma questão fácil, uma questão de aritmética bastante simples, mas é interessante que a gente recordou uma série de conceitos, 2 deles aqui fundamentais. Tem um caminho da gente fazer esse problema também aritmeticamente, né? É chamar o primeiro de x, aí o outro é x mais 1, x mais 2, no caso aqui não, são pares, né? Então eu chamo do meio de x, o próximo vai ser x mais 2, o outro x mais 4, assim vou até x mais não sei quanto, sei lá. Vai dar um trabalho enorme. Então aprende isso, esse tipo de questão. Basta dividir a soma pela quantidade dos números que eu vou achar o número do meio. Bom, quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com.